Oi pessoal, aqui é a Renata Valim e o vídeo de hoje é muito interessante porque eu vou falar sobre os pontos positivos e os pontos negativos de estudar com materiais didáticos, gramáticas, dicionários e livros didáticos. Esses não devem ser os nossos principais materiais de estudo, mas apenas como um apoio, porque eles são ferramentas que nos auxiliam. E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu vou começar falando sobre as desvantagens de estudar com materiais didáticos e depois sim eu vou falar sobre os pontos positivos. A primeira desvantagem de estudar com gramáticas é que elas trazem as estruturas gramaticais isoladas. Cada estrutura vem separada uma da outra, focando em apenas um aspecto da língua por vez. Então o que acontece se a gente estuda só com gramáticas? Nós vamos ver um determinado conteúdo e depois não vamos ver mais. A segunda desvantagem é que os exercícios que as gramáticas e os livros didáticos trazem costumam ser de marcar, completar as lacunas ou de relacionar as colunas. E curiosamente, esses exercícios podem ser muito fáceis ou muito difíceis. Fáceis porque são exercícios repetitivos que a gente consegue fazer de forma mecânica, automática, mas sem entender exatamente qual é a função daquela estrutura, para que servem, e não entender a real utilidade daquela estrutura na nossa vida real. E as pessoas costumam fazer esse tipo de exercício de forma tão alienada que se mudar uma coisinha elas já se perdem. Por outro lado, esse tipo de exercício pode ser muito difícil, muito complexo, porque eles são muito confusos. Como eles trazem apenas pedaços de frases, fragmentos ou frases pela metade, elas não fazem o menor sentido e fica muito difícil entender o que o exercício quer exatamente. Então, resumindo, esses exercícios são muito superficiais, eles não exploram a capacidade e a criatividade da pessoa e acabam levando o aluno a acertar sem aprender ou a ficar frustrado por não conseguir realizar um exercício do livro. A terceira desvantagem é que as gramáticas e os livros didáticos, principalmente os exercícios e as explicações gramaticais, trazem frases soltas, isoladas de um contexto, sem uma história por trás. E embora elas tragam exemplos da estrutura que elas querem ensinar, fica muito difícil lembrar dessas frases depois, porque elas estão desvinculadas de um contexto. Então fica muito difícil guardar na memória porque elas não são significativas para nós. A quarta desvantagem é que é o caminho mais longo e mais lento para aprender a língua. Acaba sendo um método ineficiente porque acaba podando a capacidade de usar a língua para se expressar e se comunicar. Quanto mais consciência a gente tem sobre uma língua, menos naturalidade a gente tem para falar. E desenvolve o medo de errar por querer falar perfeitamente, de acordo com a gramática. Mas o que tem que ficar bem claro é que conhecimento da língua não é ter as habilidades no idioma. E quais são as vantagens de estudar com materiais didáticos? A principal vantagem dos materiais didáticos é que eles nos auxiliam a compreender os materiais autênticos. Então, as dúvidas que surgirem durante a nossa exposição à língua falada e escrita vão ser sanadas pelos livros didáticos, pelas gramáticas e pelos dicionários. Mas eles não são a fonte do nosso conhecimento. Eles apenas agregam, eles lapidam. E por isso a gente não deve estudar somente com eles, mas usar como apoio. Alguns materiais didáticos são muito bons porque eles trazem diálogos em situações reais de uso e com o áudio para a gente acompanhar e aprender a pronúncia. Essa coleção aqui, por exemplo, Como Dizer Tudo em Francês, Inglês, Espanhol, Japonês, Alemão, ela acompanha o áudio, mas as frases são isoladas. O que dizer em determinadas situações, mas é muito complicado reter as frases porque não tem um diálogo, são frases soltas. Então, para começar a estudar o idioma é muito complicado. Eles ajudam para quem já tem um bom conhecimento da língua a explorar um pouco mais esse conhecimento que ela já tem e saber o que dizer em determinadas situações específicas. Já a coleção Fale Tudo em Espanhol, Inglês, Francês, Italiano, Alemão é mais interessante porque ela traz vários diálogos e com o CD para escutar. Então essas falas fazem muito mais sentido para nós, porque são duas pessoas conversando sobre um determinado assunto. Então fica muito mais fácil de lembrar. A coleção 15 Minutos também acompanha CD de áudio, mas são poucos os diálogos. Ela traz muito mais lista de vocabulário e também algumas frases isoladas. Sem contar que eu já encontrei vários errinhos. Então não é um material muito confiável. Os dicionários têm várias utilidades. Quem pensa que serve só para saber o significado das palavras está muito enganado. Em primeiro lugar, eles servem para entender o significado das palavras. Mas eles também servem para verificar a pronúncia das palavras, porque bons dicionários sempre trazem a transcrição fonética. Servem também para saber o gênero das palavras, se elas são masculinas ou femininas. Isso pode ser irrelevante no inglês, mas muitas palavras no francês e no espanhol têm gêneros diferentes do português. Servem também para a gente saber as classes gramaticais das palavras, porque uma palavra pode ter várias classes gramaticais.
vários usos muito diferentes. Por exemplo, a mesma palavra pode ser verbo, substantivo, adjetivo. Servem também para saber a regência, para saber que preposições ou que conjunções as palavras exigem, entre outras coisas. Porque bons dicionários também costumam trazer plurais irregulares. No início ou no final dos dicionários costuma ter o alfabeto, tabela de verbos irregulares e também costumam dizer se aquela palavra ou expressão é coloquial, é formal, se é uma gíria, se é específico de um determinado país ou região. Então, um dicionário tem 1001 utilidades, mas ele serve apenas como consulta, assim como as gramáticas. Não adianta, a gente pode decorar um dicionário inteiro e não ser capazes de se comunicar na língua. Aí vocês podem dizer, mas se eu aprender as palavras e as regras de gramáticas, eu vou poder. Mas lembre-se que as gramáticas são limitadas e não trazem todos os usos. E tem vários tipos de dicionários. Tem dicionários bilíngues, que trazem a tradução para o português. Tem dicionários monolíngues, que trazem uma definição das palavras no próprio idioma. E tem os dicionários visuais, ou dicionários de gravuras. Alguns são apenas num idioma e outros são em vários idiomas. Esse aqui traz vocabulário através de imagens em 5 idiomas e é separado por categorias: roupas, frutas, partes da casa, esportes, instrumentos musicais, partes do carro. Tem também os da SBS que trazem em 3 idiomas e são muito grossos, bem mais do que o outro que tem 5 idiomas. E também tem os de bolso. Esses aqui também são em 3 idiomas. Livros ou sites sobre conjugação verbal. Eles servem apenas para consulta, tirar uma dúvida de como se conjuga o verbo. Aqueles muito irregulares, mas o ideal é aprender os verbos lendo e escutando. É a melhor forma, a mais eficiente, a mais rápida. Hoje em dia é maravilhoso porque nós não dependemos mais de dicionários impressos. Os dicionários monolíngues online que eu recomendo são rae.es, ledictionnaire.com, macmillandictionary.com, oxfordlearnersdictionary.com. Eu vou deixar todos esses links aqui embaixo na descrição do vídeo. E as gramáticas que eu recomendo são, em inglês, English Grammar in Use, em francês, a Grammaire Progressive de Français, e em espanhol, a Gramática e Práctica de Espanhol para Brasileiros. Já falei bastante sobre essa gramática de espanhol num outro vídeo, mas hoje em dia também dá para estudar gramática pela internet. E falando sobre materiais didáticos para estudar idiomas, eu escrevi um e-book com um passo a passo detalhado para vocês aprenderem inglês, espanhol ou francês. É uma receita infalível para aprender idiomas, tem um passo a passo de estudo diário para quem está no nível básico, no intermediário e no avançado. Tem um conto autêntico em inglês, espanhol e francês para vocês poderem ler e identificar o nível atual de vocês. E também um desafio 10 semanas para vocês já começarem a aprender e também para adquirirem o hábito de estudar todos os dias. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um gostei, compartilhem com seus amigos e me sigam nas redes sociais para terem várias dicas sobre aprendizagem de idiomas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!